Glória a Deus. Queridos, vamos pegar o nosso livro Nascidamente. Vamos abri-lo aqui na página de número 132. Logo aí onde começa, desse segundo parágrafo aí, com a palavra afinal. Afinal. E eu quero começar esse nosso estudo, antes de nós efetivamente entrarmos na leitura do livro, mas eu quero advertir os irmãos com respeito a um detalhe muito importante dentro da economia de Deus, do propósito de Deus. Quando a gente fala sobre economia de Deus, essa expressão, ela quer significar que Deus, Ele, na sua obra criadora, quando Deus estabelece a criação, traz à existência a criação, aí há uma relação entre Deus e a sua criação. Deus vai se relacionar com a sua criação dentro de uma grande obra de salvação. A queda já era não somente conhecida por Deus, mas eu até acredito que a queda do homem é uma questão mesmo de necessidade. Não que Deus tenha prazer na queda, nem que tenha determinado a queda, mas é que Deus criou o homem, e o homem ele foi criado para crescimento. O homem não foi criado crescido. Eu não estou me referindo a tamanho de corpo, feto. Eu falo que no sentido da consciência do homem. O homem, afinal, ele é consciência, pura consciência. E Deus, quando cria o homem, e a prova do que estamos dizendo, é o nascimento de cada um dos seres humanos. Todo ser humano, ele nasce infante, sim ou não? E ele vai então, no eixo da sua história, ele vai crescendo, se desenvolvendo, espírito, alma e corpo. Então você quer ter uma ideia do todo da humanidade, olha para uma criança. Assim como uma criança, ou todo ser humano, ele tem um desenvolvimento pessoal e individual, até atingir uma suposta ou possível maturidade, assim também em relação à humanidade. O homem criado, ele é criado humanidade. O homem criado não é um homem individual. A palavra Adão, a critério, quer dizer humanidade. A Bíblia é clara nesse aspecto, quando é dito que Deus cria macho e fêmea. Ou seja, é um homem polarizado. Tem os polos, o polo do macho, o polo da fêmea, que juntos formam uma unidade. O homem é macho e fêmea, no sentido humanidade. Do contrário, teríamos dois. Mas a Bíblia afirma que nós tínhamos um. Lembra que, olha só como está na Escritura, Deus tira do próprio homem, do seu lado, os elementos para compor a mulher. E quando o homem se desperta, diz o quê? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e é carne da minha carne. E aí vem o princípio espiritual. Portanto, se tornam os dois uma só carne. Isso é a prova de que a humanidade é uma, e não duas, e não milhares. Ainda que haja bilhões de indivíduos, mas é uma só humanidade. E essa humanidade, ela, dentro do eixo da sua existência, ela vai o quê? Se desenvolvendo, ela vai crescendo. Então Deus já criou a humanidade nessa tendência do crescimento, o que passa por um período de adolescência, sim ou não? De adolescência, que é o período crítico. Por que é o período crítico de uma vida, de uma existência? Ora, porque antes da adolescência, a criança, por mais que ela tenha as suas resistências, ela tem um aspecto dócil, de dependência dos pais, porque precisa de em todos os aspectos.
Mas chega um momento da existência que ela já quer ter a sua vida própria. Esse é o momento da queda, né? Da queda da humanidade. Então o homem criado, humanidade criada, num dado momento, quando começa a se despertar para suas faculdades, para os seus desejos, suas pulsações, ele olha e agora ele acha que ele pode ter uma vida independente da fonte da qual ele partiu, né? Da vida a qual ele pertence, não é isso? Quando Jesus vai contar, inclusive, a parábola do filho pródigo, ele usa o critério de dizer: o filho mais moço disse ao pai: dá-me a parte da herança que eu vou partir, apontando para o homem nesse estágio de mocidade, de juventude, a adolescência ali, aquela puberdade, né? Enfim, então a queda nesse sentido, ela faz parte, que é uma revolta, é a rebelião do crescimento, mas é um estágio. Logo as coisas começam a entrar em ordem, quando começa o crescimento vai vindo e vem a maturidade, né? Então assim, quando Deus cria a humanidade, Deus tem um projeto para essa humanidade, Ele tem um plano, Ele tem uma economia. Portanto, falar a economia de Deus, estamos falando como é que Deus decidiu que aconteceria essa história humana, essa relação do homem em relação a si mesmo, em relação à criação, em relação a Deus. É importante entender isso, porque o tema de hoje vai nos mostrar Cristo como esse modelo de homem que experimenta a redenção. Entendem? Cristo enquanto aquele que é santificado pelo Pai e que agora, juntamente com os outros que estão sendo santificados, né, são chamados todos eles de irmãos. Então vamos ler o texto daqui a pouco, vocês entenderão melhor a proposta da mensagem de hoje. Mas o fato é que temos que entender, portanto, esse projeto. Quando você entende o projeto de Deus, fica até mais fácil de você poder se compreender e começar a pensar as suas decisões, né? O caminho que você quer seguir na sua existência, e enfim. Bem, então de todo modo, hoje à noite queremos apresentar a Cristo Jesus, no caso o Cristo Jesus, o Jesus homem, como sendo o modelo do homem que Deus deseja para si. Se nós pensarmos que Deus criou o homem, e lá em Gênesis é dito que Deus o criou, a sua imagem, conforme a sua semelhança, logo você pensa: poxa, se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, então o homem foi criado pronto, não é? Só que nós nos esquecemos que em Romanos capítulo 5, versículo 14, é dito que aquele homem criado, ele era uma prefiguração daquele que havia de vir. Logo, se ele era uma prefiguração, ele não era exatamente aquilo que seria. Ele apenas apontava para o Cristo que haveria de vir na sua encarnação para ser o homem perfeito. Tanto é verdade que nesse intervalo entre o homem criado à imagem de Deus em Gênesis e Paulo dizendo que era uma prefiguração, vamos encontrar o próprio Davi no capítulo 8 de Salmos, indagando essa questão do homem. Ora, se o homem é criado à imagem de Deus, criado para governar, né, exercer domínio, ele diz: eu não vejo este homem nessa situação. Davi fica ali num pensamento, num paradoxo, sem saber como conciliar o texto bíblico com a realidade humana. Somente em Hebreus é que o escritor aos Hebreus vai resolver essa questão dizendo: não, aquilo que foi dito lá em Gênesis, sobre o homem criado à imagem de Deus, que Davi indaga no capítulo 2,
Isso se cumpre em Jesus. Capítulo 2 de Hebreus vai dizer: porque alguém em certo lugar, está se referindo a Davi, disse, né, que é o homem para que dele se lembre, o Senhor o fez para exercer domínio, tal. Aí o escritor dos Hebreus fala: todavia nós não vemos essas coisas acontecendo deste modo. Vemos sim aquele que por causa do sofrimento ele foi coroado de glória e de honra, Jesus. Então Jesus, ele é o cumprimento profético de toda a história humana. A história humana como que uma grande profecia, constituída de símbolos, de sombras, de figuras, apontando para um cumprimento. Jesus é o cumprimento de toda a história. Jesus, ele é o objeto da obra de Deus. Jesus, como diz a Escritura, é o eleito do Pai. Então, além do fato de o Cristo ser Deus, que já é uma coisa estupenda, o Cristo entrando na história e se tornando homem, este homem no qual o Cristo se encarna, este homem é o cumprimento. Então toda a história deve olhar para Cristo. Todos nós olhando para Jesus, ele é o modelo, ele é a matriz a partir da qual todos nós alcançaremos o cumprimento do propósito de Deus. Então Jesus não é somente um objeto de adoração, levanta a mão, Jesus eu te amo, Jesus é bom, Ele é maravilhoso, Ele cura. Não, tudo isso é verdadeiro, né? Agora, não é só isso. Você não pode reduzir Jesus a uma idolatria, reduzir Jesus a uma figura, né, que resolve seus problemas imediatos, materiais. Não, ainda que Ele resolva muitas coisas, não vamos também aqui, né, entrar nesse mérito, mas precisamos conhecer o Jesus, projeto de Deus. O Jesus, aquele para quem todos devem olhar, enquanto aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é tudo. Afinal, Paulo vai dizer que por fim, Cristo será tudo em todos. Paulo vai ensinar também que no final da história, Cristo vai encher todas as coisas. Paulo vai ensinar em Colossenses que Jesus, ele foi constituído na economia de Deus, pelo Pai, pelo Eterno, enquanto aquele que tem a primazia em todas as coisas. Ele é primeiro em tudo. Onde você imaginar, ele é primeiro, ele é primeiro, ele é primeiro. Paulo vai dizer que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E que nele, portanto, habita toda a plenitude, não da divindade somente, mas toda a plenitude. Abra sua Bíblia rapidamente, só para os irmãos perceberem essa questão interessante. Colossenses aí, capítulo 1. Irmãos, leiam o livro de Colossenses, viu? Essa carta é maravilhosa. Então, no capítulo 2, versículo 9, vocês encontram aí que nele habita corporalmente toda a plenitude de quê? Da divindade. Então, quanto à divindade, qual é essa divindade que se refere? É aquela que Paulo diz que ninguém viu, nem é capaz de ver. Deus, enquanto divindade, é tão estupendo, é uma coisa tão fora da lógica, do raciocínio e do alcance do homem, que não tem como você contatá-lo. Está para além de qualquer coisa, para além da imaginação, para além, não tem como. Por isso que tem o Cristo, que procede dele. É a divindade se colocando na possibilidade de acesso à sua criação. É o Cristo.
É o Logos. O que é o Logos? É aquele que procede do seio, por isso que não pode ser outro, é ele mesmo, mas é algo da divindade que se coloca na possibilidade de acesso, de comunhão com a sua criação, porque a criação é feita nele. Então, tratando-se desse Cristo, diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, nada se perde pelo fato, mas eu queria tocar a divindade, não o Cristo. Não, a plenitude está aqui nele. É ele disponível a você nessa limitação, né, que se coloca em contato com a humanidade. Agora o capítulo 2, primeiro de Colossenses, vai dizer aqui no versículo 19. O 19, quando coloca esse, tem um por quê? Porque aprouve a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. De quê? Da divindade? Não, a divindade é do capítulo 2. Vamos verificar que plenitude é essa. Colossenses 1, versículo 15. Este, falando do Cristo, é a imagem do Deus invisível. Certo? O Deus é o quê? Invisível. A divindade é invisível, ou seja, está para além do alcance do visível, da possibilidade. Então ele é a imagem, aquele que traz. Você vê a divindade no Cristo. Agora veja, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito não é primeiro aqui. Primogênito é aquele que é herdeiro. Primogênito enquanto aquele para quem tudo foi feito, aquele que é o eleito, né? Ou seja, a relação do Cristo está para com a criação. Por isso que ele vai explicar o sentido de primogênito quando diz assim, olha, no versículo 15, ele é o primogênito de toda a criação, pois, esse pois é explicativo. Por que ele é o primogênito? Porque ele foi criado primeiro? Não, pois nele, esse é o sentido de primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito, nesse sentido. Pois nele foram criadas todas as coisas, onde? Nos céus e na terra. Tudo nos céus e na terra foram criados nele. Tanto as coisas visíveis, na sua Bíblia, e as invisíveis. Aí ele começa a elencar, né? Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que quer dizer que ele é o primogênito? Que tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Por isso que ele é o primogênito da criação. Ele não é o primogênito na criação. Na criação, se ele fosse um ser criado aqui junto com a criação. Não, da criação ele é o cabeça, ele é o chefe, ele é o lugar, ele é o criador, ele é o alvo, ele é o objetivo. Porque a ideia de primogênito na Bíblia traz a ideia não de primeiro. Estranho, né? Não, já passo, Alexandre, primogênito é primeiro gênio, primeiro gene. Primeiro filho, não. Leia a Bíblia, você vai observar que todos os primogênitos de Deus foram por ele eleitos, não sendo nenhum deles primogênito. Davi era primogênito. Davi, ele era primeiro filho de Jessé, era o oitavo. Então não tem nada a ver com primogênito. Ele é o primeiro homem criado por Deus? Não, foi Adão. Logo não pode ser primogênito nesse sentido de primeiro. Ele foi o primeiro rei de Israel? Então não pode. Em que sentido ele é primeiro? Aí no Salmo 89 diz: Davi, o meu primogênito. Quem foi o primogênito de Abraão? De Abraão. O primogênito de Abraão. Ismael. Ele gerou Ismael, depois gerou Isaac. Quem Deus escolheu? Isaac é o primogênito. Nesse sentido. Quem é o primogênito de Jacó? Ou melhor, de Isaac?
Mas Jacó foi o primogênito ou foi o segundo? Então você vê que Deus escolhe o segundo como primogênito. Então em toda a Bíblia, o primogênito nunca é o primeiro. É quem? O eleito. Entende que o primogênito, para Deus, do conceito divino, não é o que nasce primeiro. Ainda que os homens assim possam pensar e entender, mas para Deus, o primogênito é aquele a quem Ele elege. Por isso que a igreja é uma igreja de quê? De primogênitos, de eleitos. Perfeito? Agora, então é nesse sentido que Ele é o primogênito. Então veja a grandeza do Cristo em relação à sua criação. Versículo 17. Ele é antes de quê? Todas as coisas. Aqui é a ideia todas as coisas. Imagina tudo que é criado. Ele é antes, logo ele não tem relação de filiação, de fraternidade. A relação dele não é de ser criado, porque o que é criado veio depois. Porque antes de tudo que era criado, nada era criado, e lá ele estava. Entende ou não? Bem, mas vejam onde nós vamos chegar. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então não somente existem nele todas as coisas, como subsiste, é a existência em continuidade. Só pode ter continuidade a existência porque está nele. E por que tudo isso? Ah, sim, aí continua, né? 18. Ele é a cabeça do corpo. Agora já entrou em que âmbito? Qual a relação? Falou dele em relação à criação. Ele é o cabeça do corpo, agora é a nova criação que está sendo gerada. A igreja é o germe da nova criação. Perfeito ou não? A nova criação começa pela igreja, Cristo gerando essa nova criação. Entrou para o âmbito da nova criação. Ele é o cabeça do corpo, vírgula. Que corpo é esse? A igreja, a igreja. Ele é o princípio, é o germe, é a origem, é a causa. Ele é o primogênito entre os mortos. Para que ele é isso tudo? Para em todas as coisas ter o quê? A primazia. Então ele é tudo isso no âmbito da criação, no âmbito da nova criação, tudo para ter o quê? A primazia. E por que tudo isso? Porque, versículo 19, aprouve a Deus. É a questão divina do eterno. Aprouve ao eterno. E aprova o quê? Que nele, no Cristo, residisse o quê? O que fica fora dele? Residisse toda a plenitude. Então ele é o telos do propósito eterno de Deus. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o alvo. Não tem como você desviar o olhar de Cristo, porque ele é tudo. Tudo converge nele, tudo para ele, tudo nele. Então ele é o glorificado do resultado final da história. Por isso que fala-se de um tempo em que todas as coisas hão de convergir para ele, para que essa plenitude. Por isso que Paulo vai dizer que ele se fez carne, homem, ele morre na cruz, ele desce ao inferno, ao Hades, e aí diz que agora ele se levanta. Para quê? Ele se levanta para quê? Vamos lá, Efésios capítulo 4. Rapidamente, que nós temos que entrar no tema. Isso aqui é só estou chamando a atenção dos irmãos para isso, para poder entender o que nós vamos estudar hoje. Capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu, ele não subiu? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Tem que parar um pouquinho aqui e pensar, porque Paulo não está fazendo uma pergunta tola, nem uma pergunta óbvia. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Pá.
Então, o cerne dessa parte, e todo mundo fica discutindo o cativo, o cativeiro, quem é o cativo, quem é o cativeiro, tal. Esquece que Paulo diz assim: olha, ele subiu. Agora a pergunta que se faz é: o que quer dizer que ele subiu? Essa é a pergunta. Por que ele levanta dos mortos? Ressuscita. Esse levantar-se e subindo até ser entronizado, não é um homem aqui que está subindo? Não é um homem que está subindo? Porque o Cristo de Deus desce, no sentido, se reveste do homem, humanidade, veste o homem, do homem, vive 33 anos e meio, uma vida humana. Vamos entender para que ele viveu 33 anos, porque eu sempre tive para mim que para Deus nos salvar não precisava ele se encarnar. Eu acho um processo desnecessário na minha cabeça, mas isso não tem nada a ver com a verdade de Deus. Quando na minha lógica, eu ia arrumar um outro meio de salvar o homem. Não, Deus tem uns pensamentos estranhos e complexos, né? Poxa, o Cristo, você vai descer lá e você vai se vestir do homem, vai se tornar criatura, humano, ter experiências humanas, 33 anos vivendo, sentindo, percebendo, né? E você vai se vestir, não é de um corpo especial, porque, poxa, se fosse um corpo especial, né, valeria a pena, mas não, você vai se vestir de carne. Carne. E o verbo se fez o quê? Carne. Aí você fala, o que significa se vestir de carne? Nós estamos tentando entender a plenitude, né? Mas é porque há muitos detalhes aqui nesse meio termo aqui. Se vestiu de carne. Se você imaginar, vamos pensar igual Plotino aqui, para a gente poder ter uma ideia razoável, que as coisas que existem, se você pensar na criação de Deus, a carne é o elemento da criação que é corruptível, é terreno, rasteiro, é terra, mas existe todo um mundo aqui para cima, e na medida que você vai ascendendo, esse mundo vai perdendo essa materialidade, vai se tornando mais etéreo, mais suave, mais divino. Vocês entendem a ideia de que quanto mais você sobe, vai imaginando a criação, mesmo os anjos caídos não tem carne. Carne é o elemento mais básico. Não tem, além da carne, não tem mais nada para baixo, porque carne é terra. Então, se nós imaginássemos que a criação tivesse uma forma piramidal, a base é a carne, é o elemento mais fraco, mais frágil, inclinado, terreno. Jesus, na ocasião, falou assim para Pedro e mais 2 discípulos: olha, vigiai e orai, porque a carne é o quê? Ela é fraca. Ele não disse pecaminosa, está falando da fragilidade. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Lembra dessa? Ou seja, o espírito tem força, carne é fraco. Por isso que a carne, ela tem a inclinação para o pecado, para o erro. Por quê? Porque ela é fraca. Desejo, sensações, coisas muito elementares. Então é dessa carne que o Cristo se reveste, da fraqueza, do elemento terreno. Então é você pegar o divino, o Deus, e unir com a fraqueza, com a coisa mais baixa. E é aqui que você vai viver, nessa carne, essa fraqueza. O verbo se fez carne. Só que agora você vai pegar essa carne que é fraca e você vai ter que vencer essa carne, essa humanidade. Você vai ter que sublimar isso aí, vai elevá-la, vai corrigi-la, vai ensinar a obediência.
Essa carne não pode prevalecer. É terreno, vamos torná-lo celestial. Torná-la nesse sentido, né? Vamos transformar isso aí, vamos mudar isso aí, vamos dar um novo rumo. E aí ele vive 33 anos na carne. Ao passo de 33 anos ele é crucificado, ele é sepultado, ele desce às regiões da morte, ao inferno. E agora, das regiões mais baixas da terra, entenda como linguagem figurada, mas entenda no sentido próprio de que ele desceu até o limite para onde não se pode descer mais, porque não tem mais degrau. Ele vai no limite da miséria, do terreno, da morte, da treva. Ele vai ali onde o homem, quando morre, né? E de lá agora ele vai o quê? Ele agora vai subir. Ele vai subir. Essa subida é que é a coisa que nós estamos perseguindo há muito tempo. Essa subida dele. Porque é de lá que todos nós subimos. A condição da humanidade é do Tártaro, do inferno, do Hades, do submundo das trevas. É a condição, né? O homem, é interessante que esse homem da criação é o maior, mas Deus, fazendo o homem o maior da criação, não o fez e colocou lá, ele o fez no mais baixo, para esse homem subir. Isso é a economia de Deus. Estão entendendo? E para ele subir, o Cristo entra nesse homem e vai até o limite da possibilidade dessa existência de homem, de carne, de treva. E agora ele vai o quê? Subir. E Paulo pergunta: o que quer dizer subir? Está na sua Bíblia ou não está? Olha aí, capítulo 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer subir? Está aí na sua Bíblia? Vocês já observaram que a gente lê a Bíblia e quer dizer subir, continua lendo e nunca mais a gente volta no subir? Ele está perguntando: o que quer dizer subir? E ele dá a resposta. Por que ele sobe? Esse Cristo sobe. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido. Então, ele só pode subir porque ele primeiramente foi lá, porque ele havia descido até as regiões inferiores da terra. Ficou óbvio, né? Ele subiu porque desceu. Tudo que desceu, um dia tem que subir. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo: olha, ele só pode subir porque primeiro, para ele realizar essa subida, porque quando ele sobe, ele não sobe só, ele sobe com o homem. Por isso ele se veste do homem, e quando ele ressuscita o corpo no qual ele viveu. A ressurreição é corpórea, entende? Enquanto humanidade. Daí então, o que quer dizer subiu? Senão aqui também havia descido, da necessidade de descer às regiões inferiores da terra. Versículo 10: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então ele desceu por quê? Para subir. O que isso veio fazer a terra? Ele desceu para poder subir. Ora, se ele já estava lá, não tinha necessidade de descer para subir. Ele já estava lá, no alto. Mas ele vem buscar o homem. Ele vem buscar o homem. Vocês entendem? Não é uma questão de pegar e levar para lá, não. É de entrar no homem para levar este homem ao lugar onde Deus preparou para que o homem estivesse. Isso é a economia de Deus. Então veja, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para encher todas as coisas. É isso que é a plenitude. Para encher
todas as coisas. Ou seja, ele toma da criação, ele se veste da criação, e não somente homem, porque como homem ele é, em termos de prefiguração, o cabeça da criação. Então quando o homem sobe, quem sobe com ele? Toda a criação sobe. Então Deus está pegando a criação, Cristo pega a criação, fala: eu vou elevá-la. E quando essa criação for elevada, então ele será tudo em todos, e ele terá a plenitude em todas as coisas. Por isso que tudo converge nele. Então, nesse sentido, o nosso parâmetro de compreensão do nosso processo de crescimento, de redenção, de salvação e de tudo mais, é este homem, Jesus. Porque nele tudo já foi realizado. Só falta agora que tudo que se realizou nele se realize em nós, na criação. Entende isso? Tá, então olhe para Cristo enquanto aquele que é o modelo. Mas não é um modelo lá para nós olharmos. Ele é o modelo porque vemos nele o que Deus quer realizar, mas isso é realizado em nós, por meio dele em nós. Dizer que Cristo é o modelo não quer dizer que agora vamos ter que imitá-lo. Você não vai conseguir imitar nunca a Jesus. Tenta imitar Jesus. Se vocês quiserem ter uma ideia de se o homem é capaz de imitar enquanto mimese, imitação, enquanto mímica. Se o homem é possível ao homem imitar Jesus, é simples. Eu ia falar para vocês pegarem uma ameba, mas isso não é prático, não tem como você pegar uma ameba. Pegue uma pulga. Eu não vou nem falar que a pulga é cega, porque deixa a pulga com seus olhos mesmo, normalzinha, uma pulga sadia. E agora essa pulga tem a pretensão de imitar a você, ser como você, homem carnal, caído, pequeno, miserável. Tem como a pulga pensar como você pensa, falar como você fala, agir como você age, realizar as coisas que você realiza, desenvolver as ciências, gastronomia, matemática, lógica, linguagem, literatura, direito. Qual é a possibilidade da pulga ser semelhante a você? Na imitação. Isso dará ideia. Se você olhar para Cristo, a dimensão, nós somos menos que uma pulga, e ele é mais do que o homem. Logo, é impossível. Então a obra é ele que está realizando em nós, é ele que vai fazer tudo ele vai fazer. Agora, onde você entra nessa história? Se você compreende, e você agora começa a cooperar com ele. Imagine só uma criança que vai cortar o cabelo lá no salão. Quem vai cortar o cabelo? É a criança ou é o barbeiro? Quem vai executar o corte do cabelo? É o barbeiro. Nele, na criança. Só que a criança, porque é criança, ela pode cooperar ou não. Se ela dá birra, não quer, vai sair um corte bacana? É possível que até o cabeleireiro, o barbeiro, com medo de machucar a criança, fala: não vou fazer porque não tem como. Do modo como a criança está se comportando, eu vou machucar essa criança. Eu estou trabalhando com tesoura, com lâmina, não posso fazer, eu não posso me arriscar. E a criança vai deixar de cortar o cabelo porque ela não cooperou. Mas um dia ela vai ter que cortar o cabelo. Sim ou não? Então, existe no processo do nosso crescimento, nossa experiência de salvação, a cooperação. Você deixa de dar birra. Porque todo dia Deus fala conosco. Está falando, está nos ensinando, está se mostrando, está se revelando, para alguns mais, para outros menos, para o Devap de maneira excepcional. Privilégio grande que nós temos de entender as coisas divinas. Agora, quanto você corresponde a isso, se permite, deixa de dar birra, começa a buscar, a desejar, a pedir ajuda, me ensina o esforço para que ele realize em você,
É isso que vai determinar. Nós temos participação. É dele a obra. Mas você pode postergar. Um dia você vai estar lá. Porque a obra é dele, não é sua. Eu não tenho nenhuma dúvida da salvação minha. Por que eu não tenho dúvida nenhuma? Porque eu sou calvinista? Não, é porque a obra não é minha. E quem tem certeza por causa das suas obras, do seu procedimento, por causa da sua igreja, da sua placa, da sua doutrina, porque não come isso, não bebe aquilo, não toca naquilo outro? Ora, essa pessoa está simplesmente dizendo, né, com isso que a obra é dele. E por que eu não tenho dúvida? Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. E por quê? Porque fiel é Deus. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai se arrepender do que Ele começou a realizar. Ele não começou uma obra sem antes se assentar e saber se tem os meios. Você tem a condição, você tem o poder, você tem a força, você tem os recursos. Falando da parábola lá dos evangelhos. Então, está tudo certo. Agora, o problema é que eu posso postergar essa obra, o acontecimento dessa obra em mim, ou eu posso cooperar. Quanto mais eu postergo, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu retardo, mais eu sofro. Porque o pecado faz o homem sofrer. O pecado é sofrimento. Faz o homem sofrer. O homem pecador, por causa dos pecados, faz o outro sofrer. Todo mundo sofrendo um grande sofrimento por causa do pecado. Então, a obra será feita, né? Só que o sofrimento vai ser estendido. Não tem jeito. Mas se você cooperar, o sofrimento, ainda que necessário, porque você ainda está no caminho, mas além do bálsamo, da esperança, dos resultados acontecendo na sua alma, da paz interior, da tranquilidade interior, da segurança da sua alma, não é? Esse sofrimento também tendem, na sua própria experiência, a diminuir. Por quê? Porque você está sendo trabalhado. Os sofrimentos são necessários para que isso aconteça. Então, dito isso, sabendo que Cristo Jesus é esse modelo, e eu vim até aqui para dizer que Ele é modelo não quer dizer que Ele é um modelo estático para quem eu olho e eu imito. Ele é um modelo porque, olhando para Ele, eu sei o que Deus fará em mim. Olhando para Jesus, eu sei o que vai acontecer comigo. Entenderam? Agora, Cristo não é mais um objeto de adoração. Não é uma coisa que eu fico ali na frente, né, prestando reverência. Adoração, reverência, é como se adoração e reverência fossem gestos, fossem litúrgicos, né? Nada a ver. Adoração é um estado de consciência, de alma, de coração. Só se adora quando você se espanta diante da divindade e você passa agora a viver em prol, em função, em razão que você está tomado, né, pelo êxtase da grandeza e da beleza daquilo que te atrai e te consome. Bem, mas vamos então compreender agora. Vamos olhar para o modelo. Página de número 132. Já são 9h30. Ai, Jesus. Mas não tem problema não. 132. Quando começa aí no meio da página 132, afinal. Afinal, a justificação ocorre na consciência do homem, no sentido de ajustá-la ao bem, ao justo, ao belo. Tá, então, justificação é o ajustamento. Entenda definitivamente isso. Esse capítulo desse livro, capítulo 8, está falando sobre o selamento de Deus nas testas dos homens. Deus selando os homens. Esse selo é uma inscrição, é o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Está lá no Apocalipse. Só que você não vai pensar que o selo de Deus é uma marca que coloca na testa, né? Não faz sentido isso. Então nós estamos corrigindo. Já vimos o selo da besta, que é o nome da besta,
e o selo de Deus, que é o nome do Pai e do Cordeiro. Que significa o quê? O imprimir. Quando eu falo o nome do Pai, são os atributos do Pai, o caráter do Pai, a natureza do Pai, o ser do Pai, sendo, gerando uma consciência nova, uma mente nova, um juízo novo, um ser novo, um modo de ser novo, semelhante a Deus. E aí, nas epístolas de Paulo, isso que João chama de selamento, Paulo chama de justificação. Por quê? Porque se você olhar para o homem, no seu juízo, na sua mente, na sua consciência, em relação a Deus, é como um rádio chiando, fora de sintonia. Você sabe que existe a estação de rádio, onde as coisas estão acontecendo, e o camarada está lá, não sei quantas léguas ou quilômetros distante da estação, e lá ele tem um rádio. Só que esse rádio, esse aparelho de rádio, tem lá tem um nomezinho, não tem? Um sintonizador. Oi? Dial? O nome é dial? Não, eu falo o elemento do rádio que vai captar, que vai fazer a conexão. Enfim, tem lá uma consciênciazinha dentro do rádio, que tem a capacidade de sintonizar, de entrar em sintonia com aquilo, com as ondas da estação de rádio, entrar em sintonia. Perfeito? Só que aí, se o dial, que é o botão que vai buscando estiver desajustado, a onda está passando, mas não há o quê? Sintonia, não consegue captar aquelas ondas para poder reproduzir aquilo que está sendo passado lá na rádio, na estação de rádio, não é isso? Então, esse está fora de sintonia, está desajustado. O rádio, a frequência do rádio está desajustada em relação à onda sonora que vem da estação. Aí você tem que o quê? Buscar sintonizar o rádio com a frequência, sintonizar. Aí quando sintoniza, às vezes ainda fica um pouquinho chiando. Você está ouvindo, mas também tem chiado, sim ou não? Mas até você consegue fazer uma sintonia fina e aí fica puro. Então, é isso que é ajustamento de consciência. A minha consciência está totalmente fora de sintonia com o juízo de Deus, com a mente de Deus, com a consciência de Deus, com os atributos de Deus, com o caráter de Deus, com o ser de Deus. Por isso que Deus pensa totalmente diferente de mim e eu diferente dele. Como diria Isaías, os meus pensamentos, Deus dizendo, não são os vossos, e os meus caminhos não são os seus. Então está explicado. Falta de sintonia, falta de ajuste, falta de justificação. Então, na medida que Deus vai trabalhando em nós, Ele vai mudando, alterando. Aí, puxa, antes aquilo que você olhava para Deus, achava fantástico, achava maravilhoso no sentido de espanto. E fala, mas rapaz, é só Deus mesmo, não tem lógica pensar desse modo, porque a minha mente pensa totalmente diferente. Mas vai trabalhando, aí você começa a admirar, a desejar aquilo. Daqui a pouco você está amando aquilo, daqui a pouco você não tem como pensar de modo diferente daquilo. O que aconteceu com você? Você está sendo justificado no entendimento, na compreensão, em tudo aquilo que Deus é, justo, belo. É isso que está aqui. Afinal, a justificação ocorre na consciência do homem, no sentido de ajustar essa consciência ao bem. E eu coloquei com B maiúsculo, porque esse bem é Deus. É uma maneira de você se referir ao inominável, ao bem. Por isso que nós temos muita maldade. Não temos muita maldade ou não? Temos muita maldade.
E às vezes a nossa maldade não é vista por nós como maldade, porque nós justificamos nossos atos e comportamentos. Às vezes você age, procede de um modo que você acha que é bom aquilo, é uma coisa boa, é um bem. Mas todo mundo está vendo que não é bem. Mas você justifica, você fica dando explicações, tentando convencer a si mesmo que aquilo é bom. Mas um dia você descobre que não era. Não é? Então, a justificação ocorre aonde? Na consciência. Ocorre onde? Na consciência do homem. No sentido de ajustar essa consciência ao bem, ajustar essa consciência ao que é justo, ou ao justo, ao belo. Por isso, para realizar esse ajuste, para realizar esse ajustamento, por isso, vestindo-se da humanidade, Cristo submeteu a consciência humana a mais severa disciplina, ensinando-lhe a obediência. Então, ele se veste do homem, da carne. E esse homem do qual ele se veste, como é a consciência deste homem? Ajustada ou desajustada? Bem, para nós podermos entender isso é fácil. Se você ler Romanos capítulo 5, a partir do 12 em diante, você vai ver que nessa economia de Deus, Deus determinou que só há dois homens. O primeiro homem, Adão. E o segundo homem, que é o Cristo Espírito, Cristo ressurreto. Entenderam ou não? É o Cristo ressurreto. Ora, se só há Adão e o Cristo ressurreto, o que eu sou? Eu não sou nada? Eu sou um homem também. E você, Adão? O que você é? Ora, aqui é o princípio do homem coletivo, de humanidade. Ou você está em Adão, logo você é Adão, ou você está em Cristo, logo você é o quê? Cristo, corpo de Cristo. Tem meio termo. Só tem um detalhe: quando Cristo não havia vindo, na sua encarnação, ele não era homem, ou era? Ele não tinha vindo. Ele era Deus, Espírito, Logos. Então, quando ele entra na história humana, quantos homens há na história humana? Não, vamos voltar. Eu disse para vocês que em Romanos 5, do 12 em diante, nos é ensinado que para Deus só tem dois homens: o Adão e o primeiro homem e o segundo homem. Só tem dois homens. Aí eu perguntei: ora, se só tem o Adão e Cristo, eu sou o quê? Eu também sou homem, não sou? Eu sou o terceiro, assim houver a quarta, outro... Não, é o homem coletivo. Ou eu estou em Adão e sou Adão, ou eu estou em Cristo e sou Cristo. Entenderam? Tá. Agora, esse Cristo aqui, que é o segundo homem, para ele ser segundo homem, ele teve que tornar-se homem, viver, morrer e ressuscitar, porque o segundo homem é o homem ressurreto. Então, volta a fita. Antes de ele vir à terra, de se fazer homem, quantos homens havia na terra? Só um. Só Adão. Não acredito não. Vocês não estão entendendo? Eu vou voltar. É preciso voltar? Se só tem dois, esse Adão aqui são muitos. É coletivo. O Cristo que vai ser o segundo homem, ressurreto, um homem celestial inclusive, também é coletivo. Só tem dois homens. Ou eu e você, e o outro está em Adão, logo é Adão, ou está em Cristo, logo é Cristo. Só que para ter esses dois homens, o Cristo teve que vir, fazer-se homem, até em ressurreição se tornar o segundo homem. Logo, antes de ele vir, não tinha o segundo homem ainda. Só tinha o quê? Só o primeiro homem.
Aí eu pergunto, ele vai se fazer homem, não vai? Qual homem? Só tem um. Ele tem que nascer deste homem, do único que existe. Não tem outro. E esse homem, por ser único, todos os indivíduos que deste homem participam de uma mesma consciência adâmica. Por que todo mundo que nasce de Adão peca? Fatalmente, não peca? Porque é participante de uma mesma consciência. Uma consciência coletiva. Uma memória coletiva que se traz cada homem que vem ao mundo de Adão. Então é desse homem que o Cristo vai se revestir. E ele tivesse desse homem, dessa carne. Por isso que é dito em 1 Coríntios capítulo 15, que quando ele se faz carne, se faz homem, na encarnação, ele é chamado de último Adão. Ele é Adão, ele não é feito Cristo, ele é feito Adão, participante de carne e sangue, a nossa semelhança, em semelhança de pecado, sendo tentado em todas as coisas, feito carne. Só que agora que ele veste esse homem, essa consciência, na medida em que vai crescendo na experiência individual do Jesus, o que ela quer fazer? Essa carne, ela é inclinada ao pecado. A carne é inclinada. A de Jesus não era não. Ué, e como é que ele foi tentado? Como é que alguém pode ser tentado se não houver desejo? Imagine só que eu não gosto de peixe. Nada de água eu gosto. Nem peixe, nem frutos do mar, cama, nada. Nem de lula eu gosto. Lula. Você está entendendo? Lula. Tem aqui as polvo, né, que tem. Você está entendendo? Que não, ninguém tenha dúvida. Agora, olhe para mim. Imagina só o Aldair. Fala, rapaz, eu vou armar uma casinha para o Alexandre, vou colocar ele num estreito, vou tentá-lo. O que você vai fazer? Eu vou fazer frutos do mar, camarão, e ele vai fazer, vai preparar e vai trazer aquela oferenda, aquela coisa. Ele vai me tentar? É mais fácil eu meter a mão e derrubar esse negócio no chão, que outro trem para cheirar ruim, aquele trem. Eu estou falando de mim, vocês estão entendendo? Não tem como alguém ser tentado sem vontade, sem desejo, sem inclinação. Cristo se veste de Adão. O único homem que tinha na terra era Adão. Adão coletivo, nunca pense em Adão individual. Toda vez que você pensa em Adão e pensa num homem isolado lá no Éden, você perdeu todo o sentido que a Bíblia quer conferir nas suas páginas. Esquece isso. Adão é, na revelação, um homem coletivo. Ele se veste deste homem, com as inclinações, com a consciência desintonizada ou fora de sintonia, tudo. E agora está o problema, porque essa carne, ela é resistente, ela é forte para o mal, para o bem ela é fraquíssima. E ela é teimosa, e ela... Agora a obra de Cristo, de Deus no homem, do qual ele se reveste, agora um trabalho de ajustamento de consciência. Pensa na luta que havia constantemente em cada dia dos 33 anos e meio para pegar aquela consciência adâmica e ajustá-la. Por isso que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, a carne não prevaleceu em nenhum momento da sua vida. Porque se ele se vestisse de um corpo diferente do de Adão, primeiro que não havia essa outra humanidade, não tinha como. Se ele veste e faz carne, tem que ser Adão. Só tem 2 homens, o segundo ainda vai nascer depois da sua morte e ressurreição. Então, se ele tivesse vestido de um corpo, de um robô, de uma coisa, qual o sentido disso, pessoal?
Deus estaria brincando de quê? Não, a obra de Deus é perfeita. E agora ele se vestindo da carne, ele fala: agora é a hora de viver o divino como homem, nas fraquezas humanas, nessa carne fraca, tendenciosa, inclinada ao mal, e eu vou ajustá-la, eu vou ajustar esse homem, eu vou corrigir esse homem, mas esse homem é tão teimoso, eu vou submeter a ele a um aprendizado da obediência por meio dos sofrimentos. Mas não pense nos sofrimentos físicos, não. Isso é o de menos, também faz parte. Querem ver uma coisa? Vocês vão entender perfeitamente. Todos nós aqui já passamos por sofrimentos. Aquele dia que você está, aquela época, aquele período da sua vida que você está num sofrimento, seja por causa de um filho, seja por causa de uma situação financeira, seja por causa, sei lá, de alguma coisa muito grande, e aquilo vai te consumindo, é um sofrimento muito grande, você vê no rosto da pessoa aquele sofrimento. Não é físico esse sofrimento. Por isso que tem gente que chuta um balde. Ele não aceita o sofrimento, ele abandona a família, ele abandona a casa, ele abandona o emprego, ele abandona a igreja, ele abandona a existência aqui, se mata, fugindo, porque o sofrimento é muito mais do que físico. Bata na minha cara, mas me tira esse sofrimento da minha alma, da minha angústia, da angústia que está vivendo aqui. Então, nessa encarnação do Cristo, que ele se reveste deste homem, Adão, ele vai sofrer e levar este homem a sofrer. Sabe aquela criança que sofre aquele choro sofrido porque ele quer brincar com o brinquedo do colega e o pai não deixa? Ele fica ali, é a carne. Tem que crescer, tem que entender. Aí a criança vai crescendo, daqui a pouco está grandinha, já consegue compreender, mas já sofreu. Então, o viver humano de Cristo foi todo um ajuste de consciência humana, ele realizando no homem, e isso era como uma patrola abrindo um novo e um vivo caminho. É esse caminho na consciência que leva o homem de volta a Deus, que é representado pelo rasgar do véu, sofrimento na carne. Hebreus 10, 20, 10, 19 fala que ele rasgou o véu. Quando ele morre, o véu não é rasgado no templo. O escritor aos Hebreus vai dizer que aquele véu representava esse caminho sendo aberto pelo sofrimento da carne. Mas tanto Hebreus quanto o templo estão falando de algo espiritual que ocorre dentro do homem. Agora esse homem aqui pode retornar, porque os impedimentos, as trevas, os empecilhos foram retirados. Aí ele entra, ele tem acesso a Deus novamente. Então, é basicamente isso. Afinal, a justificação ocorre na consciência do homem, no sentido de ajustá-la ao bem, ao justo, ao belo. Por isso, em razão de tudo isso, vestindo-se da humanidade, Cristo submeteu a consciência humana a mais severa disciplina, ensinando-lhe a obediência. E por isso é dito: e destruiu o quê? Destruiu o quê? O pecado. Onde? Na carne. Destruiu na carne o pecado. A carne, ela tem essa inclinação ao erro errada, ela é terrena, ela faz parte, do último elemento da criação. Não tem outro. Não tem nada mais baixo e terreno do que a carne. Então ele se veste,
Falei, é aqui que eu vou destruir, nessa carne eu vou destruir o pecado. É o que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 4. Semana que vem nós vamos retomar desse ponto, seguindo adiante, explicando esse viver humano de Jesus. Eu quero que vocês entendam o viver humano de Jesus. E se entenderem o viver humano de Jesus e tê-lo como modelo, vocês saberão exatamente qual o caminho pelo qual nós vamos passar. Entender esse projeto, como acontece em nós, porque aconteceu primeiro nele, porque ele foi o primeiro homem a realizar essa trajetória. Amém, queridos?